Pessoal, boa noite, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma ótima noite. Coloquem os nomes completos, número de matrícula. Hoje a gente vai estar finalizando mais um ciclo, né? Mais um ciclo de atividades, de momentos síncronos, tá certo? Então, essa vai ser a última aula desse semestre síncrona, ok? E eu peço a todos vocês que interajam com o Toninho, comigo, a partir daqui, que vocês vão ter até o dia 30 de agosto para fazer as atividades que foram passadas, ok? Então, nós temos até o dia 30 de agosto para poder avançar. E também vou já pedir para vocês o seguinte, que minha esposa ela foi fazer as compras do mês, né? E ela deve estar chegando daqui a pouco e como eu estou sozinho em casa com os cachorros, eu tenho que abrir a porta lá na frente. Daí eu vou pedir para vocês que me compreendam, me entendam por abrir a porta para ela, tá? Então vamos avançar. E hoje qual é o tema? É a nossa aula 11, Informática na Educação, Acessibilidade e Ferramentas Educacionais. Então, o tema de hoje, a ideia minha era trazer o Paulo, trazer os meninos também que são cegos. Então, era trazer várias pessoas aqui, mas só que na segunda-feira eu estava com dengue e na terça-feira, tá? Eu tive que sair para vacinação e daí emendou a gripe, a dengue com a gripe da COVID, da vacina, né? Fiquei meio ruim, né? E estou retornando hoje, tá? Mas estou retornando hoje para finalizar esse ciclo com vocês, tá certo? Eu espero até que tenha sido um ciclo bom, de atividades que a gente conseguiu realizar. A gente testou alguns modelos novos das ações que a gente está desenvolvendo, tentando buscar uma interação maior, né? Então, tanto o Paulo, ele gravou alguns momentos para pensar atividades novas para o próximo semestre, quanto o Toinho também, né? Então, hoje, na nossa discussão, uma coisa que é imprescindível a gente pensar no momento em que a gente pensa em estruturar aulas está na questão da acessibilidade. E aí surgem algumas questões, como, por exemplo, o que é acessibilidade? Quais são as questões que envolvem a acessibilidade? Como que ela funciona atualmente e quais são os desafios. Essa fotografia eu coloquei propositalmente, né? Uma cadeira de roda diante de uma escada, né? Exemplificando justamente a situação da acessibilidade, né? E o que significa isso, tá? Então, a acessibilidade, ela diz respeito a condições de alcance e possibilidade. E diz respeito também à autonomia e segurança que a gente pode dar aos nossos cidadãos, tá? Seja através do acesso físico, seja através do acesso intelectual, material e também, por que não, o acesso à internet, às condições que hoje existem por meio dos computadores, né? Então, hoje em dia, a informática educativa também ela envolve essa questão da acessibilidade e isso é bem profundo se a gente for pensar, tá? Porque a acessibilidade é para quem, tá?
é para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com diferentes condições sociais, socioculturais, financeiras, socioculturais e educacionais, tá? Então, como nós estamos na área que envolve e tange a educação, então nossa obrigação profissional é tratar as pessoas para que tenham acessibilidade, tá? E é difícil a gente falar isso na época em que estamos vivendo a Covid, tá certo? Como que a gente, muitas vezes, vai ter acesso a determinadas questões e a determinadas coisas, e como que a gente pode, como profissionais, propiciar isso da melhor maneira possível, tá? Nem sempre a gente vai conseguir ser bem-sucedido na tentativa de dar acesso às pessoas. Por exemplo, um grupo de reuniões e de videoconferência como esse tem várias questões que envolvem acessibilidade. Vocês poderiam apontar algumas coisas que envolvem acessibilidade nisso? Hein, gente? Pergunto para vocês. Pergunto para vocês, se alguém tiver condição de falar, o que poderia nos dar uma melhor acessibilidade aqui? O senhor pode repetir a pergunta? Pronto, tá? Quando eu estou num ambiente desse, como um ambiente de videoconferência, como que eu posso pensar em melhorar a acessibilidade das pessoas? A inclusão de um intérprete de Libras. Sim, isso é um fato, tá? Inclusão de intérprete de Libras, o que mais que eu poderia ter? Melhorar a velocidade do acesso à internet. Pouca gente pensa nisso. Mas, por exemplo, se eu melhoro a velocidade do acesso em todos os bairros, tá? Então, quando as pessoas entram no momento de videoconferência, o som não atrasa, o som não picota, fica mais fácil a gente trabalhar. O que mais que a gente poderia pensar, tá? Acesso ao braille ou a pelo menos, tá? A audiodescrição para pessoas cegas, tá? Uma pessoa cega pode não ter acesso à audiodescrição. Semestre passado, uma experiência interessante, a gente teve com alguns alunos aí da FACED, que eram alunos cegos, tá? E nós pudemos viver essa experiência na prática, tá? Então, veja bem, as condições que nós vivemos não são as condições ainda ideais de acessibilidade, e é importante que a gente tenha em mente que não são condições ideais. Qual é o maior exemplo que a gente pode apontar? É, por exemplo, essa mãozinha aqui, tá? Essa mãozinha que se levanta aqui, tá? É já um resultado de um questionamento. Quando nós temos a videoconferência como reunião, tá? A possibilidade das pessoas levantarem a mão para perguntar alguma coisa, tá? Fez com o tempo que surgisse esse botão. Nós não tínhamos ele originalmente nos mecanismos de videoconferência. Uma outra coisa que nós temos, por exemplo, no Jitsi, tá? Uma coisa que nós temos no Jitsi é a diminuição da qualidade da videoconferência, que reduz a qualidade em quadros por frame, tá? Então, essa modificação ela vai ser substancial e vai ser muito importante, tá?
Daqui a pouquinho eu vou ver se a minha esposa está chegando. Eu acho que ela está chegando, tá? Então, gente, existem várias questões que se levantam, que aparecem quando a gente tem a acessibilidade. E a questão da acessibilidade envolve as pessoas com deficiência, tá? Pessoas com mobilidade reduzida. Vocês sabem o que consiste na mobilidade reduzida? Então, uma pessoa tem chikungunya e já teve dificuldades em articular as mãos, tá? Então, quando eu tenho dificuldade em articular as minhas mãos, pode não parecer, mas num teclado de computador, isso é fundamental. É a minha esposa que chegou. Pessoal, volto já. Pronto, pessoal. Retornando. Retornando à base, tá? Ó, dá uma respirada, que eu dei uma batida na mão quando eu fui abrir para minha esposa. Ai, o portão. Bom, então, retornando, gente, tá? Então, a acessibilidade diz respeito às condições de alcance e possibilidades, tá? E também diz respeito às questões que envolvem autonomia e a segurança, ok? Então, já começamos por essas questões, as nossas discussões um pouco mais aprofundadas, tá? E, basicamente, a acessibilidade é para pessoas, tá? Com deficiência, com mobilidade reduzida, tá? Pessoas com mobilidade reduzida, como eu já falei, uma pessoa acometida por uma doença pode ter uma determinada sequela que diminui a sua sensibilidade temporariamente ou permanentemente, tá? Pessoas com diferentes condições financeiras, socioculturais e educacionais. E quem são as pessoas, né? São pessoas com deficiência, pessoas neuroatípicas. Quem são pessoas neuroatípicas, tá? Uma pessoa que teve um determinado tipo de lesão durante o nascimento, tá? Por exemplo, você pode ter também uma lesão pós-acidente de trânsito, que pode ser uma lesão neurotípica, pessoas em situação de pobreza ou vulnerabilidade, pessoas com baixa escolaridade e ou analfabetas, pessoas com 60 anos ou mais, né? E agora, com a Covid, como é que fica também tudo isso? Tá certo? A expectativa de vida aqui no Brasil já se viu que pelo menos nós perdemos um ano em termos de expectativa de vida. Tá? Isso é uma questão de acessibilidade. Vocês consideram essa questão como uma questão de acessibilidade? O que vocês acham? Tá? O fato da Covid ter diminuindo um ano de nossas vidas, tá? Na nossa média histórica, tá? Se nós vivíamos até os 74 anos, agora vivemos na média até os 73, 72 anos, tá? A Covid coloca isso como uma questão de acessibilidade para nós ou não? Podem escrever, utilizar o chat para escrever também. O que vocês acham? Tá? Estou levantando esse questionamento.
se ter direito ao acesso à vacina, tá? É uma questão de acessibilidade. Se tem pessoas que furam fila nessa questão da vacina, isso envolve questões de acessibilidade, tá? Se tem pessoas que se beneficiam da sua posição pública, tá? Para poder tomar a vacina primeiro que os outros, evitando seguir essa fila que nós temos. Envolve a acessibilidade, então nós podemos pensar que sim, até para se definir as regras de quem vai tomar primeiro as vacinas do que outras pessoas, você passa a ter problemas que envolvem a acessibilidade, tá certo? E basicamente, quando a gente fala em informática na educação, tá? Nós temos que pensar, no caso da informática na educação, no acesso às pessoas, aos espaços do laboratório de informática, aos equipamentos computacionais, tá? Temos que pensar nas condições de acessibilidade, de visão, de audição, tá? Até mesmo de fala, tá? Eu tenho que pensar nessas questões de acessibilidade, nas questões que envolvem audições, que envolvem, como já foi mencionado aqui, a Libras, a língua de sinais, tá? E a acessibilidade de software livre, né? Software acessível também. Se somarmos a isso a violência e o descaso com as classes, espera aí, deixa eu ver aqui, eu vou aqui só para o chat um minutinho, pronto, deixa eu ver aqui. Que o Carlos ele colocou uma coisa interessante. Se somarmos isso à violência, ao descaso com as classes menos abastadas e acesso aos procedimentos à área de saúde, digo que perdemos aí entre 6 a 9 anos de vida. Concordo com você, tá? O buraco pode ser muito maior do que tem se anunciado, tá? Mas a gente tem visto, vamos dizer, nos Estados Unidos, um país, vamos dizer assim, todo mundo fala é de primeiro mundo e tudo mais, se falando lá na média de perda de tempo de vida de 2 anos, tá? A ONU e a Organização Mundial da Saúde já têm falado que essa perda, somada às perdas educacionais, somada às perdas sociais, somada às questões políticas, tá? Seria uma perca de 6 a 7 anos nessa época da Covid. Tá? Então, nós temos uma questão que é muito importante na informática educativa, para nós se tornou mais importante, temos uma gama de excluídos, tá? Temos as pessoas que têm acesso ao espaço físico virtual, condições de bem-estar social e material. E digo que existe a questão da acessibilidade e do direito de todos, tá certo? Então, nós estamos vivendo essa discussão, garantir acessibilidade e direito a todos, tá? Inclusive aos que não respeitam os direitos dos excluídos. Nós temos que garantir a acessibilidade na informática educacional, e a informática educacional é um meio de garantir esse acesso democraticamente. Ok? Então, acesso às pessoas. Espera-se que os alunos participem de todas as atividades da escola, como o uso de computador nos laboratórios, pois a informática apresenta-se como um importante recurso inserido nas escolas públicas e particulares. Pensando que no Brasil, escola pública, ela ainda representa, é a representação do Estado,
que é mais reconhecida pelas pessoas que têm dificuldade a esse acesso e são muitas vezes excluídas. Por exemplo, nos últimos censos, tem se mostrado que, por exemplo, a escola pública é mais reconhecida como papel e presença do Estado do que unidades de saúde. Tá? Nós temos menos unidades de saúde, as UPAs, tá? Do que escolas. Tá? Ainda não, a saúde, perto da educação, tem muitas dificuldades. Tá? Eu posso falar isso porque eu conheço um pouco da área da saúde, sei que as coisas são mais difíceis, sei que as pessoas morrem muitas vezes numa UPA, num pronto-socorro, numa emergência médica, tá? E sei que as escolas elas são vistas como um espaço de mais presença da educação. Inclusive, a questão do acesso à internet no Brasil, não se pode negar a importância, tá, da acessibilidade aos laboratórios de informática educativa. Segundo Valente, o computador pode ser um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, porque dispõe de recursos como animação, som, imagem, efeitos especiais, que superam, às vezes, as possibilidades didáticas e metodológicas tradicionais, tá? E tornando o material didático, os conteúdos mais interessantes e atrativos, muitas vezes. Também a gente não pode negar que a tecnologia em si ela pode agregar mais fatores. Por exemplo, uma câmera como essa, espera aí, deixa eu só soltar aqui, como essa aqui que eu estou apresentando a vocês, é um microscópio que eu posso ligar ao computador e eu posso ter acesso e posso realizar determinados estudos num microscópio digital com os estudantes como um todo, seja à distância ou presencialmente. Então, eu posso ainda fazer um laboratório, tá? Dando acesso às pessoas. A acessibilidade está relacionada no acesso à utilização do computador, tá? Seja esse computador um notebook, um computador de mesa, seja um tablet, seja um netbook, tá? Então, isso que a tentativa de tornar essa máquina mais amigável, mais interessante como ferramenta de caráter educacional, comunicativo, informativo, de trabalho e de inserção social. Isso envolve o acesso às pessoas. E quando a gente fala do acesso às pessoas, é do acesso indiscriminadamente, tá? As tecnologias digitais de informação e comunicação têm contribuído para a independência, autonomia e inclusão social das pessoas com necessidades educacionais especiais, seja como sistemas auxiliares ou próteses para a comunicação, sendo utilizados sistemas alternativos e aumentativos de comunicação, e muitas vezes constitui-se de formas ímpares de comunicação. No entanto, nós vivemos uma época em que muitas vezes essa comunicação é mal aproveitada. Por exemplo, quando nós falamos dos influenciadores, né? Quando nós falamos, por exemplo, da morte recente do menino que é filho de uma cantora de forró, tá? Por ele ter sentido o peso da homofobia na internet, nós já estamos falando de coisas que precisam ser trabalhadas. Porque se nós damos os meios de comunicação às pessoas, as pessoas elas não podem,
por uma questão de vida, tá? Não podem dizer o que pensam e o que bem desejam, tá? Então, a gente não pode dizer, muitas vezes, que deseja que um determinado grupo XYZ na sociedade se machuque ou morra ou aconteça qualquer coisa, tá? E isso vem acontecendo com muita frequência. E uma discussão muito forte que vem nesse momento histórico é a questão das fake news, tá? E isso envolve acessibilidade, formação educacional para que as pessoas utilizem essas tecnologias de modo construtivo e não destrutivo, tá? Sistemas auxiliares ou próteses para comunicação, eu posso desenvolver uma robótica educacional à distância, para quê? Para fazer uma competição entre robôs, para fazer uma batalha de robótica, em que os robôs destroem os robôs, para que a equipe A ganhe da equipe B apenas, tá? Ou será que podemos avançar a partir de sistemas cooperativos e colaborativos onde nós possamos construir coisas, tá? Então, isso envolve também a comunicação na internet e muitas vezes existem formas ímpares de comunicação, tá? Sistemas de controle do ambiente, automação de atividades da vida diária, tá? Então, quantas pessoas não morreram, tá certo? Por falta, muitas vezes, dos equipamentos de apoio à Covid-19 ou pela falta desses equipamentos não dando a provisão adequada de ar, de oxigênio para as pessoas, tá? As ferramentas de ensino-aprendizagem são uma possibilidade, tá? Mas eu tenho visto que muitas pessoas têm pouco se interessado por essas ferramentas, até mesmo dentro da academia, tá? A gente precisa despertar nos educadores o interesse por essas ferramentas. Vocês viram pelas aulas do Paulo, tá? A quantidade de questões que estão envolvidas aí, nesse processo como um todo, tá certo? Meio de inserção no mundo do trabalho profissional, tá? Isso aqui precisa entrar no mundo do trabalho para formar pessoas para esse mundo do trabalho, tá? Então, a ideia da formação a partir desses equipamentos é uma ideia importante, mas sem perder as outras dimensões, tá? Sem a gente perder as outras dimensões. Nós perdemos as outras dimensões, como, por exemplo, a informática nos sistemas de controle da vida, a automação presente na vida diária, tá? O pessoal se pensou mais no caráter internet, ou melhor, o caráter Revolução Industrial 4.0, tá certo? Que a gente sabe que muitas vezes essa Revolução Industrial 4.0 pode gerar muito mais desemprego e prejudicar as pessoas do que auxiliar na formação delas. Então, a gente precisa ter o pensamento crítico também para pensar sobre essas questões. As tecnologias assistivas caracterizam-se por qualquer ferramenta ou recurso utilizado com finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia às pessoas com necessidades educacionais especiais, seja por meio de suplemento, manutenção ou devolução de suas capacidades funcionais, tá? Os softwares especiais de acessibilidade são aqueles programas originados a partir das necessidades especiais de uma pessoa com deficiência, elaborados e construídos com a finalidade
de viabilizar a interação dela com a máquina, por exemplo, o DOSBox, o Virtual Vision, softwares para deficientes visuais e físicos, sintetizadores de voz, opções de acessibilidade do Windows, Microsoft, tecla de atalho, autotexto, autocorreção do Microsoft Word, tradutores, como Google, o DeepL, tá? Alguma pergunta, pessoal, que vocês tenham ainda nesse momento, que gostariam de fazer? Alguma pergunta, meu povo? Então, posso avançar? Posso avançar, gente? Ok. Então, a formação de professores, diante do que foi exposto pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, podem contribuir como tecnologias assistivas para ajudar o professor no processo de ensino-aprendizagem, para a ajuda dos alunos. Desta forma, é importante enfatizar nos cursos de capacitação de professores a disseminação desses conhecimentos, tanto nas áreas de informática educativa, como nas capacitações de professores, de um modo geral, pois se considera a inclusão e a inserção dos laboratórios de informática educativa nas escolas como fenômenos que estão gradativamente sendo incorporados nas mesmas. Ainda hoje se considera, tá? Seja num projeto um computador por aluno, seja em concepções como, por exemplo, um tablet por aluno, é importante a gente pensar no computador como tecnologia assertiva no apoio aos professores, aos alunos e aos funcionários da escola, para que cada um possa usufruir do seu potencial de informática. Profissional da computação devem conhecer estratégias para propor soluções que sejam flexíveis e amplamente utilizáveis. Não parece, mas você utilizar um pendrive que tenha um sistema de software livre como sistema educacional, com material didático, é uma alternativa interessante, tá? Para quem muitas vezes tem dificuldades para ter acesso a esses recursos. E a gente pensa que são poucas as pessoas que têm as dificuldades de ter acesso a esses recursos, muita gente já voltou à linha da pobreza. Tá? Num país em que 1 quilo de carne, tá, custa R$ 40, tá? E você é obrigado a deixar o frango e voltar para o ovo. Tá? Até onde o ovo está caro, nós estamos com uma situação em risco muito grande. A nossa acessibilidade, tá, como um todo, ela representa um risco e nós precisamos pensar nessas perspectivas. Por outro lado, profissionais de educação precisam conhecer como tirar proveito dessa flexibilidade dos recursos, especialmente desenvolvidos para promover as capacidades e as habilidades dos estudantes com deficiência. Se você for pensar que a disciplina de informática na educação, no curso de educação, é uma das poucas disciplinas que tratam sobre essas ferramentas, nós procuramos falar um pouquinho sobre esse universo, tá? Nós procuramos dar um pouquinho dessa dimensão, mas o interesse nesse acesso às pessoas deve partir muito de vocês, tá? Vocês precisam explorar essas ferramentas. Não basta o professor participar do curso de capacitação e formação para a tecnologia. É preciso que ele se aproprie desse conhecimento e junte aos conhecimentos que já possui
um poder para transpor didaticamente. Tá? Então, muitas coisas que acontecem com as ferramentas educacionais na internet, a gente vai precisar criar meios de transposição para que os alunos possam ter acesso e possam agregar ferramentas e potencialidades. Exemplo, sistemas que possibilitam apenas o uso do mouse restringem a operação por usuários que têm a motricidade fina pouco desenvolvida. Tá? Motricidade fina é a motricidade que eu uso para manusear um mouse. Tá? É aquela motricidade de movimento suave. Como eu posso representar aqui utilizando o mouse. Tá? A operação por usuários que têm a motricidade fina pouco desenvolvida ou não possam tirar proveito da percepção visual. Esse semestre eu tive uma experiência que para mim foi assustadora, tá? Ficar muito tempo num ambiente de videoconferência por muitas disciplinas pode ser um perigo para a nossa visão. Então, de repente, um dia eu retiro o óculos, eu não consigo ver nada. E o óculos que eu tinha já não ajudava, tá? Então, a minha visão ficou reduzida e a minha mobilidade ficou reduzida. E a motricidade fina também, tá? Então, no momento que isso acontece, é que você vê realmente a importância da acessibilidade. Porque o fato da ferramenta de videoconferência me permitir poder utilizar a voz, e eu ainda tendo um aluno de mestrado me auxiliando, tá? Para que utilizasse a voz e utilizasse os meios, tá? Então, viabilizou, tá? O acesso às pessoas. Instruções apresentadas apenas na modalidade escrita da língua portuguesa podem impedir seu entendimento por pessoas não alfabetizadas ou dificultá-lo para quem não a tenha como sua primeira língua. O uso de imagens em sites sem texto alternativo impede o cego de acessar as informações que vêm. Então, a gente tem que pensar em utilizar esses meios para garantir a acessibilidade. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho do software educativo e das questões de acessibilidade. Tá? Mas a gente vai comentar algumas questões que estão envolvidas. Software educativo e acessibilidade. Recursos de informática são indispensáveis à inclusão social de estudantes em condições socioeconômicas vulneráveis e podem contribuir para a participação efetiva de estudantes com deficiência no ensino regular. Tá? Recursos de informática, eles são indispensáveis, tá? À inclusão social, socioeconômica, vulnerabilidade e podem contribuir para a participação efetiva de estudantes com deficiência no ensino regular. É responsabilidade daqueles que delimitam requisitos e dos que desenvolvam software promover características em sistemas computacionais para uso humano. Por exemplo, quando eu apresentei o Luz do Saber como um recurso que utiliza as metodologias do Paulo Freire, tá? Para poder fazer o letramento e a alfabetização, o Marcos Dionísio ele havia pensado sobre a acessibilidade. Pois como que eu posso atrair para uma rede social uma pessoa pouco alfabetizada, tá? Para justamente garantir a formação e o letramento desse sujeito. Então, o Luz do Saber
ele para mim representa essa possibilidade. E foi desenvolvido por um aluno, um ex-aluno de pedagogia, que é um colega pessoal meu, hoje um profissional da SEDUC, da prefeitura, que tem trabalhado nessa perspectiva, tá? E tem levado a acessibilidade, o letramento e a alfabetização a países de língua portuguesa, seja aqui no Brasil, ou seja na África, ou seja em Portugal, tá? Então tem feito isso e se torna um fenômeno, inclusive uma rede social com mais de 10 milhões de pessoas, tá? Com mais de 10 milhões de pessoas. Tem muita gente ainda que não conhece o Luz do Saber, tá? Que é uma das coisas que o governo do Estado está mantendo, tá certo? Então, é responsabilidade dos que delimitam requisitos, mas também eu posso falar que é responsabilidade dos desenvolvedores, tá? Então, os sistemas computacionais, para uso humano, a gente precisa garantir que eles nos permitam agir de modo humanamente plausível para ensinar e aprender, tá? Então, ele deve permitir, tá, que sejam flexíveis essas tecnologias para sua adoção por uma ampla gama de pessoas. Esse cuidado é essencial para que cada pessoa possa perceber a informação e os elementos da interface disponíveis para compreender a informação e o que pode ser realizado e então operar o software. Por exemplo, esse semestre eu estou trabalhando com a minha quarta supervisionanda de pós-doutorado, que é a professora Fátima da Unilab. E a gente está discutindo a questão do acesso à informação em termos de biblioteconomia, tá? No município de Redenção, tá certo? Ela começou esse semestre, o pós-doutorado, e tem pensado essas coisas no sentido bibliográfico, como em épocas de Covid, o aluno que vem lá da África, ele pode ter um acesso e uma acessibilidade de qualidade, tá certo? Então, isso é muito importante. E agora vamos começar a falar dos projetos, tá? Um dos softs educativos, tem o endereço aí para vocês, tá? Na fonte, é o DOSVox, tá? Que o pessoal da Federal do Rio de Janeiro tem desenvolvido para todo o território nacional, tá? É um dos projetos mais antigos. Inclusive, uma das pessoas que manuseia melhor o DOSVox é o André, né? E ele é uma pessoa cega, e no DOSVox, quando eu fui utilizar pela primeira vez o DOSVox, quem se sentiu o cego fui eu. Porque, por exemplo, ele trabalha a perspectiva dos comandos numa rapidez muito grande. Tá? Alô? Alô?
Alô? Alô? Conseguem me escutar? Sim, professor. Ah, muito obrigado. Tá bom, gente. É porque sabe como é? Velocidade de internet, né? Então, o projeto do DOSVox, como eu estava falando para vocês, é um dos mais importantes recursos e dos mais antigos recursos para pessoas cegas. Eu, quando o áudio travou, eu estava mencionando para vocês uma coisa. Nós tivemos um aluno como o André, eu creio que é mais ou menos uns 14 anos atrás, ele me apresentou o DOSVox, porque até aquela época eu não conhecia. Quando ele fez a sua apresentação sobre o DOSVox, eu é quem me senti cego, tá? Que eu não conseguia ouvir adequadamente na velocidade que ele era capaz de ouvir. Eu que me senti incapaz, tá? Naquele contexto, eu tive a percepção e o senso da incapacidade minha humana, tá certo? Então, aqui, por exemplo, é a estrutura do DOSVox, como você não precisa da visão, tá? Você só precisa digitar os comandos do DOS, tá? Então, ele é uma forma de comunicação, tá? O guia de rodas, tá? Então, esse guia de rodas, ele é um app, tá? Que tem tanto no iOS quanto no Android, tá? Que tem a finalidade de dar uma orientação para as pessoas cegas ou pessoas com deficiência de mobilidade, os cadeirantes, tá? Tentando mostrar os locais de onde você está perto numa determinada cidade, utilizando a navegação por geolocalização, tá? O BIMEAIS, tá? Ajuda também as pessoas que têm deficiências visuais, permitindo aos cegos que recebam assistência ao vivo com os voluntários que possuem visão, tá certo? Então, é um app por iOS ou Android, tá? Aqui é a hora do intervalo, mas eu já posso avançar aqui para a gente poder finalizar mais cedo. Pode ser, gente? Vocês que definem. Pode? Posso sim, gente. Então vamos avançar. O investimento. O investimento em educação no Brasil ele caiu 56% nesses últimos 4 anos. Em 2014 e 2018, olha que eu estou pensando em 2018, tá? Vamos pensar que já é mais que 4 anos. Estamos em 2021. Diminuiu de 11,3 bilhões para 4,9 bilhões. E houve uma queda de mais 1 bilhão do ano passado para cá. A projeção da lei orçamentária deste ano, 2019, é que o valor seja ainda menor e fique em 4,2 bilhões. O Brasil corre atrás do prejuízo da sua educação abandonada por tantos anos, tá? Mas é inegável que o acesso à educação básica cresce a cada ano. Para se ter ideia, de 1970 para cá, o número de estudantes de 4 a 17 anos nas instituições de ensino subiu de 48% para 94,2%. Mas, de acordo com o Ministério da Educação, ainda existem 2,5 milhões de crianças fora da sala de aula.
Agora, imagina a época da Covid, tá? Que essas estatísticas são de 2018, tá? Imagina agora com a época da Covid, que nós temos ainda um desafio de retorno seguro às escolas. O retorno seguro das crianças às escolas, tá? O estudante de escola pública, muitas vezes ele está indo porque a sua família não o suporta mais dentro de casa, tá? A criança, de repente, se tornou um peso dentro da sua própria casa, e as crianças que têm acesso só à escola pública, tá? Elas estão retornando, mas numa situação de risco em que ainda há pandemia. E sem ter, muitas vezes, a questão da vacinação garantida para adolescentes e crianças. Atualmente, o investimento é de 6,6%, e este ano o governo federal investiu 3,2 bilhões. Pense que este ano é 2018, tá? Ao Ministério da Educação, 40% a menos se comparado a 2017. O futuro parece sombrio. Recursos de acessibilidade também a gente menciona para ajudar deficientes visuais a encontrar objetos do cotidiano, tá? Então, o KD é um desses aplicativos para deficientes visuais. O amplificador de áudio para quem possui dificuldade auditiva, tá? Aplicativo disponível em iOS e Android. O Citamob, salvar e acessar rapidamente seus pontos de ônibus e linhas favoritas, ajuda a programar suas viagens. O que tem esses recursos a ver com investimento? Boa parte desses recursos foram desenvolvidos com investimento do Estado em projetos universitários, em projetos empresariais, tá? Alguns até começaram como um tipo de startup, tá? E esses projetos já estão comprometidos, tá? Então, por exemplo, o acessibilidade em línguas de sinais para iniciantes, tá? Ele começou a ser desenvolvido a partir de financiamento de estudantes de uma instituição particular e uma pública, tá? Então, tudo isso corre esse risco com a queda nos desenvolvimentos, tá? De financiamento de pesquisa a essa área. Um handtalk, que seria um tradutor de voz, um tradutor de textos ou voz para a língua de sinais, que possui o Hugo como avatar, tá? É um aplicativo disponível em iOS ou Android, tá? O YourStream, transmissão em tempo real, qualidade de transmissão web, tecnologia de audiodescrição. Inclusive, quem desenvolvia esse YourStream, pelo que eu saiba, era um menino aqui do Ceará, que começou essa startup. Ele já não está mais financiado, tá? Então, aqui, se vocês quiserem ter acesso ao link dele, podem verificar, mas é importante que a gente diga que, ao reduzir recurso federal a bolsas como CNPq, CAPES, ou bolsas até mesmo como a bolsa que nós temos aqui no Ceará, tá certo? Também nós dificultamos esse processo.
O ArtCine, ele torna o cinema acessível porque permite que as pessoas cegas escutem a audiodescrição do filme sem interferir com o áudio de outros espectadores. Permite aos surdos ver legendas e linguagens gestuais através de óculos especiais ou em seu smartphone. Graças a essa possibilidade, é incentivada a inclusão, o lazer compartilhado e o acesso para todos e a igualdade de cultura, segundo Ricardo Shimosakai, desenvolvido pela Universidade Carlos III de Madrid, e pela Soft Lab, é disponível em iOS e Android. Bom, é importante também que nós entendamos que existe um marco legal e, às vezes, nós vamos ter que lutar por esse marco legal, tá? Como educadores, a gente vai precisar entender um pouco desse aspecto. A Lei 10.098, 19 de dezembro de 2000, tá? Que fala das barreiras nas comunicações, na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão e o recebimento, tá? De mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. O teletipo é um sistema baseado em texto para comunicação telefônica com o ouvinte em um terminal próprio. Então, isso daí, vamos dizer, esse marco legal, ele foi para garantir as questões como teletipo. Outros tipos de marcos legais, tá? Título 1, dos princípios e fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e distritos federais, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a cidadania e, terceiro, a dignidade da pessoa humana. Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil, tá? De 1988. Tá? A Lei 10.098, de 19 de dezembro, de novo, estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida ou da outras providências. O artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reformas de edifícios ou nos meios de transporte e comunicação. Tá? Uma das pessoas, como a professora Geni, espero que vocês já tenham feito alguma disciplina com ela, trabalham essa prática e lutam por esse desenvolvimento há muito tempo. Tá? Eu estudei com a Geni, tá? E eu sei da responsabilidade dela. Sei que ela trabalhou com a professora Rita Vieira, né? Que é uma pessoa muito mencionada nesse processo de inclusão. Tá? Então, a lei, ela fala da acessibilidade, possibilitando condições de alcance para utilização com segurança, autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologia, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou coletivo, tanto nas zonas urbana como rural, por pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Tá? Essa lei, ela ainda vai falar das barreiras, tá?
vai falar sobre os entraves, obstáculos, atitude, comportamento que limitam e impeçam a participação social de pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos, à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso, à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em barreiras urbanísticas. Aqui a gente já vê dois modelos, né? Essa aqui, um canteiro central que dá o símbolo de acesso aos cadeirantes, mas não permite que uma cadeira de roda passe por aqui, né? Você já tem um poste aqui central que divide esse espaço, tá? Ou, por exemplo, quem já não viu um espaço como esse, com escadaria como barreira arquitetônica, tá? Inclusive, em países como a Inglaterra, em que era muito comum esse tipo de entrada, teve um projeto para o aumento do distanciamento das calçadas, tá? Aqui no Ceará, até para a gente que tem mobilidade é difícil, porque você anda numa calçada, depois você anda num outro tipo de calçada, tá? O piso do solo é completamente instável, você vai fazer uma exercitação física nesses tipos, se você tropeçar por um acaso, você ainda pode se machucar nesse tipo de barreira física. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos, né? Então, você ter, por exemplo, uma escadaria e ter uma cadeira já na saída dessa escadaria, uma barreira e tanto, tá? Que a gente pode, muitas vezes, ter no edifício público ou privado. Barreiras nos transportes, as existentes no sistema dos meios de transporte, tá? Então, aqui está mostrando uma entrada para uma cadeirante que não é uma entrada para cadeirante. Fala que dá acesso, mas apresenta uma escadaria e não um elevador para o cadeirante, né? Aí estão, vamos dizer, alguns dados para que vocês possam ver e possam compreender esse processo. Pessoal, uma ótima semana, um grande abraço e preparem suas atividades finais. Aqui nossa bibliografia, pessoal. E agora, gente, vou conversar um pouco com vocês, que o Toninho ele não conseguiu entrar, tá? Mas eu peço para que vocês tentem se comunicar com ele e comigo durante esses dias. Posso dizer que as nossas atividades são aquelas atividades que foram colocadas pelo Toninho no Google Classroom, tá? E vocês têm até o dia 30 para poder postar essas atividades, ok? Então, no dia 30, eu estou fechando as notas de vocês e no dia 2 de setembro, a disciplina oficialmente ela vai ser encerrada, tá certo? Então, eu peço para que vocês coloquem os seus nomes, número de matrícula, tá? Que avisem aos colegas, tá? E essa videoaula vai estar à disposição de vocês, eu creio que até o final da semana. Alguma pergunta que queiram fazer, pessoal? Alguma pergunta, gente? Eu estou aqui todo ouvidos para você. Não, acho que só aguardar mesmo a atividade. A gente fez a 1 e a 2, acho que a gente estava aguardando a 3. Certo.
Então, gente, a aula está encerrada. Um abraço muito grande em vocês. É um prazer em conhecê-los, em conviver com vocês durante esse semestre. Ainda vamos ficar se comunicando pelo WhatsApp e vamos fazer as atividades. Qualquer dificuldade, falem comigo, tá? Se precisar de uma reunião especial, a gente marca uma reunião por aqui, tá? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por conhecer vocês e por entrar na vida de vocês, gente. Igualmente, professor. Foi um prazer. Apesar da gente nunca ter se visto assim, né, pessoalmente e tudo. Mas foi um prazer conhecer o senhor. Eu quero agradecer, professor, pela também a sua paciência com a gente e o seu dispor sempre e da sua equipe. Os meninos são ótimos, né? Os monitores, os seus bolsistas, a nossa equipe em si, tanto os discentes, o senhor também, né? O docente. E é isso, é já uma outra caminhada. Fazer como o Chico Sainz diz, né? Um passo à frente e a gente não está mais no mesmo local. Então é isso. Muito obrigado, professor. Para mim foi um desafio, porque, por exemplo, no começo do semestre, eu estava ceguinho, não conseguia visualizar nada. Eu precisei do Toinho e precisei do Paulo muito. Depois o Toinho, ele ficou com esse tipo de problema na vista, teve dificuldade de acesso, tá? Então, quer dizer, foi muito puxado para a gente, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisou trabalhar mais em equipe que nunca, tá? Então, eu espero que a gente supere, né, essa crise, essas dificuldades. Eu já tomei a segunda vacina na terça-feira, senti um pouco da febre, não sei se dá dengue ou se dá Covid, porque se você é vacinado, você pode sentir um pouquinho da Covid. Eu voltei, saí de cama hoje, tá? E eu amo o que eu faço, apesar daquilo que eu faço não ser muito reconhecido pelas pessoas. Eu espero que vocês amem o que vocês façam e que vocês possam ser educadores fantásticos, tá? A ideia nossa é a gente daqui por diante avançar. Eu não sou um especialista em acessibilidade, mas eu procurei dar grande ênfase a essa discussão pelo momento que nós vivemos, tá? E vamos lá, gente. A luta continua. Gente, um abraço bem grande para todos e todas. Coloquem o número de matrícula de vocês e o nome de vocês. Caso não tenha feito isso, façam isso. Um grande abraço a todos, tá? E depois dessa caminhada, dessa época de afastamento, eu desejo ainda ver vocês. Um abraço, gente.